No evento lotado de arrecadação de fundos para a campanha, Brenda, com os olhos brilhando de ambição, riu sem parar. Trabalho do Dale, anunciou ela para a mesa, descartando minha mais recente prisão como apenas perseguir bandidos de quinta categoria, uma tarefa necessária, porém sem glamour. Meu distintivo parecia pesado, uma bugiganga barata. Alguns de nós, acrescentou ela, voltando-se para o influente grupo. Estamos construindo um futuro. A porta da frente se fechou atrás de mim com um clique, o som abafado pelo horário avançado. Meus ombros doíam, uma dor surda que vinha se acumulando desde a prisão do último associado de Leo Murphy. 23 horas acordado, uma dúzia de entrevistas e o som satisfatório da porta da cela. Tudo havia terminado. O apartamento estava quase todo escuro, mas um fio de luz vazava da sala de estar. Um zumbido suave e audível. Brenda ainda estava acordada, é claro. Ela estava sentada no sofá, o tablet brilhando em seu colo, uma caneca de chá de ervas pela metade ao lado. Seus dedos deslizavam pela tela. Sua voz um murmúrio baixo, incisivo e decisivo, enquanto discutia a estratégia de campanha com alguém em uma videochamada. Ela não ergueu o olhar imediatamente. Afrouxei a gravata, desfazendo o nó, sentindo a pressão aliviar no meu pescoço. O ar aqui era diferente do cheiro viciado e esfumaçado da delegacia. Cheirava a cítricos e ambição. Dale! Ela finalmente reconheceu, com os olhos ainda fixos na tela, um aceno educado. A ligação terminou um instante depois, e ela colocou o tablet com a tela para baixo, um brilho fraco ainda emanando de suas bordas. Noite difícil? Semana difícil, corrigi, afundando na poltrona em frente a ela, o couro cedendo sob meu peso. Toda a operação do Murphy está encaixotada. Demorou mais do que o esperado, mas está tudo limpo. Ela deu de ombros levemente, quase imperceptivelmente, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Certo. Mais uma vitória para os mocinhos mantendo a paz. Seu tom era neutro, mas carregava um quê de desdém. Manter o status quo, importante, eu suponho. Ela pegou a xícara de chá e soprou suavemente sobre a superfície. Mas não é bem assim. Mudança as coisas, não é? Não como a visão de Grant para a cidade. É isso que muda vidas. Grant Cooper, seu candidato a prefeito. E cada vez mais seu mundo inteiro. Brenda era gerente de campanha, estrategista e, segundo ela mesma, uma estrela em ascensão na política local. Ela falava sobre reformas tributárias, projetos de infraestrutura, programas de interação com a comunidade. Os índices de aprovação do Grant estão altíssimos, disse ela, com um sorriso nos lábios. E o apoio da Westland Development é enorme. Está abrindo portas, Dale. Portas grandes. Para nós dois, se você estiver disposto a atravessá-las. Ela se inclinou para a frente com uma expressão séria. Este é o nosso momento. Meu momento. E seu, se você fizer com que seja seu. Grant também vê potencial em você. Uma figura experiente na área da segurança pública, ficha limpa. Imagine o que poderíamos fazer. Subir comigo. Ou, ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus, frios e firmes. Ou nos encontraremos em caminhos muito diferentes, Dale. Não vou ficar esperando por prisões insignificantes enquanto a história está sendo feita. As palavras pairavam na sala silenciosa, cada uma atingindo-me como um golpe preciso e calculado. Prisões de pequena monta, depois de tudo. Senti a ardência não tanto nos ouvidos, mas um aperto frio no peito. A distância entre nós, que às vezes eu sentia como um pequeno incômodo, agora parecia um abismo. Levantei-me, fui até a cozinha e me servi uma dose de uísque, depois outra. O líquido âmbar girando no copo. O gelo tilintou. Foi o único som por um longo minuto. Na manhã seguinte, o apartamento parecia silencioso demais. A cama ao meu lado estava vazia, fria. Um pequeno bilhete elegante, dobrado com cuidado, repousava sobre meu travesseiro. Dale. Começamos cedo. Café da manhã para doadores. Vejo você hoje à noite. Sem beijo, sem perfume persistente. Apenas os fatos. O mundo de Brenda se movia em um ritmo diferente, uma cadência diferente. Seu bilhete era educado, eficiente, como um memorando de campanha. Eu estava terminando minha segunda xícara de café quando meu telefone vibrou. Era Mitch Miller. Jensen, disse ele com a voz rouca e uma urgência familiar. O capitão Kelly quer a gente. Agora. Disse que está quente. Já estou a caminho, resmunguei, vestindo meu casaco. Algumas coisas, pelo menos, permaneciam constantes. O escritório do capitão Kelly era pequeno, sem janelas, com um leve cheiro de café velho e desespero.
Ele estava sentado atrás de sua mesa desarrumada, Mitch e eu de frente para ele, duas cadeiras duras rangendo sob nosso peso. Kelly deslizou uma pasta pela mesa. Ela caiu com um baque surdo. Prefeitura, começou Kelly, seu olhar penetrante percorrendo nosso corpo. Algumas irregularidades foram detectadas, especificamente em compras, contratos grandes, situações sem licitação, estouros de orçamento. Gary Peterson, o controlador, nos informou. Ele está nervoso. Diz que a situação está muito suspeita. Peguei a pasta. Contratos? Não é exatamente a nossa área de atuação, capitão. Parece mais crime financeiro, trabalho do departamento de auditoria. Kelly recostou-se na cadeira, rangendo. Talvez, mas Peterson pediu especificamente um detetive. Alguém que saiba conversar com as pessoas, que saiba farejar um traidor. Não apenas lidar com números. E ele confia em você, Jensen. Você tem faro para seguir o dinheiro, mesmo quando ele está tentando se esconder. Ele me encarou. Comece pela prefeitura. Peterson concordou em se encontrar com você fora daqui primeiro. Ele ligará com a localização. Ele está assustado. Mitch, que estava folheando os documentos preliminares, apontou para um nome perto do final da lista de fornecedores. Westland Development. Não é aquela empresa que acabou de fazer uma doação enorme para a campanha de Grant Cooper para prefeito? Meu estômago se contraiu. Um nó familiar se formando, frio e indesejado. Westland. O grande apoio de Brenda. Eu esperava que não fosse nada. Eu sabia que não era. Gary Peterson nos encontrou em uma lanchonete nos arredores da cidade, daquelas com bancos de vinil vermelho e café com gosto de areia de estrada. Ele era um homem baixo, careca no topo da cabeça, com olhos nervosos que percorriam o salão inquietos. Apertava uma pasta gasta contra o peito. Parecia que não dormia há dias. Eles estão fraudando os livros contábeis, sussurrou Peterson, inclinando-se para a frente, sua voz mal audível em meio ao tilintar dos pratos do café da manhã. Contratos enormes, milhões para coisas que não batem, faturas falsas, entregas fantasmas. Tudo vai para Westland Development e ninguém quer investigar muito a fundo por causa dos laços que tem com eles. As mãos de Gary Peterson tremiam enquanto ele estendia os documentos sobre a mesa pegajosa da lanchonete. Vejam só, Sierra Construction, uma proposta enorme, quase 9 milhões, para a reforma do Centro Comunitário do Leste. Completamente fora do orçamento, mas o comissário Schmidt a aprovou. Disse que era urgente, um imperativo da comunidade. Mitch e eu nos inclinamos para a frente, examinando as fotocópias. O papel timbrado da Sierra Construction parecia profissional o suficiente, mas o endereço listado era uma caixa postal em um centro comercial conhecido por serviços de encaminhamento de correspondências. E eles ganharam o contrato? Perguntou Mitch em voz baixa. Peterson assentiu, enxugando a testa com um guardanapo. Voto unânime. Schmidt te apresentou como se fosse praticamente um negócio fechado. Disse que a Sierra era a única empresa que podia cumprir o prazo. Engraçado, porque ninguém nunca tinha ouvido falar deles antes. Levamos 2 dias trabalhando em um escritório pequeno e apertado na delegacia, para confirmar o que Peterson suspeitava. A Sierra Construction era uma empresa fantasma. Um nome no papel, um escritório vazio, um número de telefone que levava direto a uma caixa postal genérica. E não era a única. Encontramos outras 3 empresas de fachada, todas com características semelhantes. Endereços de caixa postal, nenhuma operação visível e contratos municipais suspeitamente grandes aprovados nos últimos 6 meses. Midwest Logistics, Summit Services, Cityline Solutions. Cada uma delas um fantasma, cada uma com contratos concedidos com o mínimo de fiscalização. A documentação, por mais escassa que fosse, acabou nos levando a uma única holding, Atlas Group Holdings. E a Atlas Group Holdings, como uma rápida busca nos registros corporativos mostrou, era uma subsidiária da Westland Development. A mesma Westland Development que Mitch havia mencionado, aquela que estampava as manchetes por suas generosas contribuições à campanha de Grant Cooper. O comissário Schmidt, murmurei, passando o dedo sobre uma cópia da aprovação do contrato. Ele é o denominador comum. É, confirmou Mitch, recostando-se na cadeira. Dizem por aí que o Schmidt é o favorito para um cargo no gabinete se o Cooper ganhar. Algo importante, talvez a chefia de obras públicas. Consolidando o futuro dele, sabe? Uma crescente sensação de desconforto se instalou no meu estômago. Isso não era apenas um acordo de bastidores. Estava atingindo os escalões superiores do governo municipal.
infiltrando-se na própria trama de uma campanha política. A campanha de Brenda. O pensamento me causou um arrepio gelado. Passamos a semana seguinte correndo atrás do dinheiro. Era como tentar pegar fumaça. Os pagamentos da prefeitura para a Sierra Construction ou a Midwest Logistics caíam em uma conta, ficavam lá por 1 ou 2 dias e depois eram drenados por meio de uma série de transferências rápidas e complexas. Contas offshore, empresas de fachada, várias agências bancárias. Era uma máquina bem azeitada, projetada para velocidade e ocultação. O dinheiro tinha sumido, desaparecido, deixando para trás apenas os ecos digitais de sua passagem. Nenhuma obra estava sendo feita no Centro Comunitário do Leste. Nenhum material foi encomendado. Nenhuma equipe foi contratada. Apenas uma transação em papel, um projeto fantasma e milhões de dólares dos contribuintes desaparecendo em um buraco negro financeiro. Durante esse período, Brenda tornou-se quase um fantasma. Suas ligações eram raras, sempre breves, sempre sobre logística ou metas de arrecadação de fundos. Tem certeza sobre a lista de convidados para o baile de gala, Dale? Precisamos dos Cranstons lá. Eles são essenciais para a reta final. Ou, vou chegar tarde em casa de novo. Estamos finalizando as compras de mídia. A próxima semana é crucial. Quando estava em casa, muitas vezes ainda estava no tablet, conversando com doadores com o foco inabalável. Certa noite tentei contar a ela o que estávamos descobrindo. Brenda, essa Westland Development está envolvida em muitos contratos obscuros. Empresas de fachada, dinheiro sumindo. Ela acenou com a mão em um gesto de desdém, sem desviar o olhar do tablet. Dale, por favor. Agora não. Estamos tão perto. Não podemos ter nenhuma imagem negativa. A Westland é uma grande doadora, um pilar da comunidade empresarial. Você precisa ter cuidado com esse tipo de acusação. Isso pode arruinar tudo. Ela falou como se minha investigação fosse uma ofensa pessoal, um empecilho para seus planos. Suas palavras me atingiram como uma ferida familiar, lembrando-me novamente do abismo que se abria entre nós. Comecei a perceber o padrão, claro como água. Os contratos beneficiavam a Westland Development, que por sua vez beneficiava a campanha de Grant Cooper, e a pessoa que os impulsionava, o comissário Schmidt, era um futuro aliado. Era um sistema perfeitamente arquitetado, escondido à vista de todos. Mitch, sempre observador, percebeu minha distração. Você está quieto, Jensen, comentou ele certa tarde, enquanto me observava encarar fixamente um extrato bancário. Algo te incomodando mais do que o normal? Ele não precisou dar mais detalhes. Nós dois sabíamos o quanto minha vida estava entrelaçada com essa campanha. Continuamos nossas entrevistas. Funcionários da prefeitura, burocratas de nível inferior, todos nervosos, falavam em voz baixa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Eles insinuavam pressão, ordens vindas de cima. As coisas simplesmente começaram a acontecer, murmurou um engenheiro, evitando contato visual. Coisas que normalmente não aprovaríamos, mas as ordens vieram. Do gabinete do comissário Schmidt, especificamente. A dimensão da corrupção começava a se revelar para mim. Não se tratava apenas de alguns negócios escusos. Era um esquema organizado e sofisticado, infiltrado na máquina da cidade, concebido para desviar dinheiro público para uma poderosa empresa de desenvolvimento imobiliário que, por sua vez, financiava um candidato a prefeito. E a campanha desse candidato era dirigida por Brenda. As implicações eram imensas, politicamente explosivas. Um frio pavor me invadiu. Comecei a me perguntar, com um aperto nauseante, o quanto Brenda realmente sabia sobre as pessoas com quem trabalhava, a base sobre a qual construía seu futuro. O mandado para obter os registros financeiros da Westland Development caiu na mesa do Sr. Davis como um tijolo. Ele resmungou, ameaçou entrar com uma ação judicial, mas o cumprimento era uma obrigação legal. Mitch e eu passamos 2 dias inteiros vasculhando livros contábeis, faturas e extratos bancários em uma sala de conferências apertada, com o cheiro de café velho misturado ao gosto metálico do papel antigo. Em meio a uma série de relatórios de despesas, custos legítimos de construção e folha de pagamento, encontramos um padrão de pagamentos substanciais e recorrentes para uma empresa chamada Capital Strategies Group. Ela constava como consultoria de marketing e relações públicas. Capital Strategies Group, leu Mitch em voz alta, apontando para uma das entradas. Parece chique. Vamos ver o que eles realmente fazem. Uma rápida pesquisa revelou que a Capital Strategies Group era, de fato,
uma conhecida empresa de consultoria política. Não uma empresa qualquer, mas uma fortemente envolvida em campanhas locais e, especificamente, uma que havia sido contratada pela campanha de Grant Cooper para prefeito. Prendi a respiração. Brenda os havia mencionado uma vez, de forma desdenhosa, como apenas um de nossos parceiros de divulgação. Então, vasculhando uma caixa de relatórios de gastos de campanha fornecida pela Secretaria da Prefeitura como parte da investigação inicial, encontrei um contrato assinado entre a campanha de Grant Cooper e o Capital Strategies Group, e abaixo do nome do gerente de campanha, a assinatura de Brenda, autorizada como vice-chefe de campanha, aprovando pagamentos e entregas específicas. Sua caligrafia elegante e familiar, agora em forte contraste com o documento oficial. Um frio pavor me invadiu, mais profundo do que antes. O nome da minha noiva, ligado diretamente à mesma empresa que recebia pagamentos da Westland Development, a empresa que, por sua vez, se beneficiava dos contratos fraudulentos com a prefeitura. Tentei conversar com ela naquela noite. Brenda, sobre o Capital Strategies Group, o que exatamente eles fazem para a campanha? Ela estava arrumando uma pequena mala de viagem de costas para mim. Daily é o básico. Pesquisas, mensagens, contato com a comunidade. Sabe, a logística usual de campanha. Por quê? Seu tom era casual, casual demais. Eles estão aparecendo em alguns registros da Westland Development, afirmei, mantendo a voz calma. Pagamentos altos não claramente definidos. Ela fez uma pausa, com a mão pairando sobre uma blusa dobrada. A Westland usa muitos consultores. É uma grande empresa. Provavelmente é só uma sobreposição, um fornecedor que ambas usam. Não tem nada a ver conosco. É prática comum no mundo corporativo, Daily. Não procure conspirações onde não existem. Ela não se virou. Sua evasiva era uma barreira. Senti o frio pavor se transformar em algo mais agudo. O nome da minha noiva agora aparecia nos meus arquivos. Não apenas de forma periférica, mas diretamente. A descoberta aconteceu alguns dias depois. Uma ligação anônima para a linha de denúncias solicitando um encontro. Estávamos sentados em um carro alugado em um estacionamento deserto, com a chuva batendo suavemente no teto. A fonte era um homem chamado Arthur Finch, ex-contador da Westland Development. Ele era magro, pálido, com os olhos inquietos olhando pelo retrovisor. O Sr. Davis, começou Finch com a voz rouca. Ele é corrupto, sempre foi. As empresas de fachada, a Sierra Construction, todas elas, são apenas fachadas. Ele desviava o dinheiro da cidade por meio delas e depois recebia propinas. 20%, às vezes mais. Propinas para quem? Perguntou Mitch, inclinando-se para a frente. Finch engoliu em seco. Figura-chave. Pessoas que podiam garantir que os contratos fossem aprovados a seu favor. Vereadores, chefes de departamento, pessoas que podiam facilitar as coisas. Meu coração disparou. Até onde isso chega, Arthur? Insisti, minha voz quase um sussurro. Finch olhou para mim, seu olhar demorando-se por um instante, depois desviou o olhar. Digamos apenas que o Sr. Davis está muito interessado no futuro desta cidade e em quem vai ocupar a prefeitura no futuro. Mitch apertou o volante com força. Precisamos confrontar Cooper. Agora mesmo. Temos provas suficientes para prendê-lo. Balancei a cabeça negativamente. Ainda não. Finch é anônimo. Precisamos de provas concretas, algo que se sustente em um tribunal. Isso pode ser politicamente catastrófico se agirmos muito cedo. As implicações eram imensas, muito próximas de casa. Brenda chegou em casa tarde naquela noite com uma energia nova, quase frágil, que a envolvia. Suas bochechas estavam coradas e um leve aroma de perfume caro a impregnava. Jantar de comemoração, anunciou, jogando a bolsa sobre a mesa do hall. Grant e a equipe principal batemos a meta de arrecadação de fundos deste trimestre. É praticamente certo, Dale. Ele vai ganhar. Notei imediatamente. Um relógio elegante e prateado brilhando em seu pulso esquerdo. Não estava lá naquela manhã. Relógio novo? Perguntei, tentando parecer casual. Ela olhou para ele, um leve sorriso brincando em seus lábios. Ah, este. Um presente. Da campanha. Um pequeno agradecimento por todas as longas horas por fazer isso acontecer. Ela estendeu o pulso, admirando-o. O relógio parecia caro, muito mais do que um típico presente de agradecimento. Meu mundo parecia estar se inclinando, as linhas entre meu trabalho e minha vida pessoal se confundiam. O pessoal e o profissional, agora uma bagunça dolorosa e intrincada. As evidências se acumulavam,
pintando um quadro que eu não queria ver. Uma certeza fria se instalou. Comecei a monitorar discretamente as atividades de Brenda, não a seguindo, não explicitamente, mas prestando atenção à sua agenda, seus telefonemas, os nomes que ela mencionava. Parecia que eu estava observando uma estranha, uma pessoa que eu achava conhecer como a palma da minha mão, mas que agora se movia por um mundo que eu mal reconhecia. Percebi que ela passava mais tempo com Grant Cooper. As interações entre eles, antes puramente profissionais, agora tinham um peso diferente. Um toque casual no braço, uma risada compartilhada que se prolongava demais, uma proximidade que parecia cada vez mais íntima. A observação era apenas o começo. A chuva havia parado, deixando o ar da cidade fresco e limpo. Mitch e eu estávamos sentados em uma van sem identificação, estacionada a um quarteirão de uma churrascaria sofisticada, observando o sedã preto do Sr. Davis. Era tarde, depois da meia-noite. Davis saiu, acompanhado por 2 outros homens. Um era o comissário Schmidt inconfundível. O outro, mais alto, com passos firmes e uma familiar cabeleira escura, era sem dúvida Grant Cooper. Eles trocaram apertos de mão, deram tapinhas nas costas um do outro e, então, Davis entregou a Cooper um envelope fino e escuro. Cooper o guardou no bolso interno do paletó sem olhar 2 vezes. Toda a interação durou menos de 2 minutos. Quando Cooper se virou para entrar no carro que o esperava, um brilho metálico captou a luz do poste. Em seu pulso, um relógio, elegante, prateado, idêntico ao que Brenda usava. Aquele que ela alegava ser um agradecimento da campanha. Senti um nó no estômago, uma sensação fria e nauseante. Os presentes, a proximidade, a evasiva dela. Tudo se encaixou, formando uma imagem que eu lutava para não enxergar. De volta ao apartamento, o silêncio era pesado, sufocante. Brenda dormia, sua respiração calma. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o laptop dela. Nós o compartilhávamos ocasionalmente para pagar contas da casa ou compartilhar fotos. Agora, era uma ferramenta de investigação. Meus dedos deslizaram sobre o touchpad, frios e precisos. Eu os encontrei. Uma série de e-mails, não apenas comunicações oficiais de campanha, mas também anotações pessoais misturadas com documentos de estratégia. E-mails entre Brenda e Grant. O tom dela mudava de profissional para algo mais íntimo, repleto de carinhos casuais e piadas internas. Depois, encontrei o rascunho de um comunicado de imprensa, detalhando os planos futuros para o Centro Comunitário do Leste. Ele descrevia a cerimônia de inauguração, a data prevista para a conclusão, tudo sob a futura administração de Grant Cooper. Em anexo, havia um orçamento que incluía os 9 milhões de dólares destinados à Sierra Construction. A assinatura dela, novamente, no final da aprovação. E então, uma mensagem de texto, enviada tarde da noite de Grant Cooper para o celular de Brenda, que ela havia deixado aberto no balcão. Meus olhos percorreram a tela, as palavras se gravando em minha mente. Ansioso pelos nossos planos depois da eleição, B, vai ser maravilhoso. Maravilhoso, não apenas para a cidade, percebi, para eles. Um golpe devastador. Senti como se tivesse levado um soco no peito, me deixando sem ar. A traição não foi apenas profissional, foi pessoal, íntima, absolutamente devastadora. O homem que eu estava investigando, o homem no centro da corrupção, era também o homem com quem minha noiva estava construindo um futuro que claramente não me incluía. Dirigi até a delegacia, as luzes da cidade borrando o para-brisa. Mitch ainda estava lá, trabalhando até tarde em outro caso. Entrei em seu escritório, a porta se fechando atrás de mim. Ela está muito envolvida, Mitch. Eu disse, minha voz rouca, quase inaudível. Brenda, minha noiva. Ela está ligada a tudo isso, ao Cooper, ao dinheiro. Mitch ergueu o olhar, o rosto endurecendo de preocupação. Ele não disse nada por um longo momento, apenas me observou. Quão envolvida, Dale? Ela assinou documentos, e-mails, o relógio. Ele também usa um. Ele mandou uma mensagem para ela falando sobre nossos planos depois da eleição. As palavras saíram com a voz embargada, cada uma delas um fragmento pontiagudo. Ele não é só profissional, Mitch. É pessoal. Seus olhos se arregalaram, refletindo um choque que espelhava o meu. Caramba, Dale. Caramba. Olha, você precisa separar as coisas. Você precisa ser policial. Não um marido. Não um namorado. Este caso é enorme. Você não pode deixar isso atrapalhar. Suas palavras foram diretas, pragmáticas, um banho de água fria. Ele tinha razão. E doeu.
Tranquei-me no meu escritório, o zumbido da luz fluorescente abafando meus ouvidos. Repassei mentalmente cada olhar distante, cada noite que Brenda passou fora, cada resposta evasiva, o ultimato inicial sobre subir na carreira política com ela ou seguir caminhos separados, de repente assumiu um novo e brutal significado. Não se tratava de meu trajetória profissional, era sobre abrir espaço para Grant, abrir espaço para o futuro deles, me afastando sistematicamente. As provas contra Grant Cooper por corrupção eram sólidas. Tínhamos Davis, tínhamos Schmidt, tínhamos as empresas de fachada, o rastro do dinheiro, o depoimento de Finch. Mas a ligação de Brenda, seu envolvimento direto, complicou tudo. Não era mais apenas um escândalo político, era pessoal. Enfrentei uma escolha angustiante: proteger Brenda, enterrar as partes da investigação que a incriminavam ou buscar justiça, sabendo que isso destruiria minha vida e provavelmente a dela, de forma irremediável. A imagem do seu rosto, sua ambição, sua fria rejeição ao meu trabalho, guerreavam com a lembrança da mulher que eu amei. Respirei fundo, com a voz trêmula. Eu sabia que não podia ignorar a verdade. Não importava o quanto doesse, não importava o preço. Sentei-me na sala escura, as luzes da cidade projetando sombras tênues e oscilantes nas paredes. O apartamento estava frio. Não liguei o aquecimento. Queria senti-lo, o frio penetrando meus ossos, um contraponto físico ao nó congelado no meu peito. Horas se passaram. Meu coração parecia uma pedra, pesado e inerte. A chave de Brenda arranhou a fechadura por volta da meia-noite. Ela entrou, com a bolsa apertada na mão, o rosto ainda com o leve rubor de uma noite bem-sucedida, um sorriso persistente nos cantos dos lábios. O relógio caro brilhava em seu pulso. Ela parou abruptamente ao me ver, silhuetado na penumbra. Dale, o que você está fazendo no escuro? Sua voz era cautelosa. A leveza havia desaparecido. Levantei-me, fui até a mesa de centro e espalhei as impressões. A mensagem de texto, os e-mails, os documentos da campanha com a assinatura dela, as fotos de Grant Cooper usando o mesmo relógio. A pilha de provas contra ela era pequena, mas cada peça era um peso enorme. Eu sei, Brenda, eu disse com a voz plana, sem emoção. Eu sei sobre o Grant, e sei sobre a sua participação no esquema da Westland. Ela encarou os documentos, o rosto empalidecendo. Seus olhos oscilavam entre os papéis e meu rosto voltando para eles. O que é isso? Do que você está falando? Sua voz era fraca, uma negação ensaiada já se formando. Não minta, Brenda, interrompia. Não minta, está tudo aqui. O relógio, as mensagens, os documentos. A campanha não é só política para vocês dois, é? E para Grant também não é só política. É sobre dinheiro. Dinheiro da Westland. Seus ombros caíram. A farsa desmoronou. Ela afundou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos, soluços silenciosos sacudindo seu corpo. Eu sinto muito, Dale. Sobre o Grant, isso simplesmente aconteceu. Sua voz estava abafada. Você nunca estava aqui. Sempre no trabalho, sempre correndo atrás de algum fantasma. Ele era diferente. Ele me entendia, Dale. Ele via meu potencial. Suas palavras eram um sussurro, úmidas de lágrimas, mas carregavam uma lâmina afiada e familiar. Minha falta de ambição, minhas longas horas, as velhas discussões reaproveitadas para uma nova e devastadora traição. Uma onda de raiva intensa, diferente de tudo que eu já havia sentido, se enroscou em meu estômago. Anos da minha vida, desmoronando diante dos meus olhos. A mulher com quem eu havia planejado um futuro, agora chorando por outro homem, justificando sua infidelidade com minhas supostas falhas. A corrupção, Brenda? Forcei a voz tensa. Qual é o seu envolvimento com a Westland? Com as empresas de fachada? Com os fundos desviados da cidade? Ela ergueu a cabeça com os olhos vermelhos. Eu o ajudei. Com algumas parcerias estratégicas, como ele chamava, e captação de recursos. Ele disse que era assim que as coisas funcionavam, Dale, que era preciso jogar o jogo para vencer. Eu só queria ajudá-lo a ter sucesso. A ajudar. Nós ter sucesso. Seu desespero era palpável, mas havia um toque de autopreservação que me arrepiou até os ossos. Parcerias estratégicas, arrecadação de fundos, palavras vazias encobrindo uma infinidade de pecados. Ela não era apenas uma participante involuntária, uma peça no jogo de Grant Cooper. Ela o estava ativamente permitindo, dando cobertura, emprestando sua credibilidade, sua assinatura.
Ela sabia, ou escolheu não saber, o que dava no mesmo. Não posso te proteger. Eu disse, as palavras parecendo cinzas na minha boca. A lei precisa seguir seu curso, para o bem de todos os envolvidos. Suas lágrimas secaram instantaneamente, substituídas por uma raiva feroz e gélida. Você me arruinaria? Por isso? Por um emprego? Sua voz se elevou, cortante e acusatória. Depois de tudo que tínhamos? Você destruiria minha carreira, meu futuro, por um caso? Pelo gabinete do prefeito? Não existe mais nós, Brenda, declarei cada palavra deliberada, definitiva. Não mais, a confiança acabou, destruída. Você fez suas escolhas, eu preciso fazer as minhas. Virei-me e saí. O apartamento de repente pequeno demais, sufocante demais. Eu precisava de ar, precisava clarear a mente. As ruas estavam silenciosas, desertas. Caminhei sem rumo, o vento frio da noite cortando meu rosto, tentando dissipar o cheiro persistente do perfume dela, o eco de suas acusações. Minha mente era uma confusão de memórias despedaçadas, sonhos desfeitos e os fatos frios e duros do caso. Horas depois, Mitch me encontrou sentada em um banco de parque, encarando o parquinho escuro. Ele não disse nada, apenas sentou-se ao meu lado, oferecendo uma presença silenciosa, um peso constante no caos. Ele entendia. Ele via a profundidade da dor, a extensão da destruição. Eu soube então, com uma terrível certeza, que precisava levar isso até o fim. Não importava o custo pessoal, não importava o quanto isso destruísse minha vida. Isso era maior do que eu, isso era justiça. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. Naquela manhã, o escritório do capitão Kelly parecia menor do que o normal. Expus as provas, uma a uma, com cuidado. As empresas de fachada, as transferências bancárias, o depoimento corroborado de Arthur Finch, as fotos de vigilância de Davis, Schmidt e Cooper. Concentrei-me na ligação clara e irrefutável entre a Westland Development, o comissário Schmidt e Grant Cooper. Evitei revelar toda a extensão do envolvimento de Brenda, não para protegê-la, mas porque os alvos principais precisavam ser identificados primeiro. O nome dela surgiria naturalmente, inevitavelmente, conforme a investigação avançasse. É um caso sólido, capitão, concluí, encostando-me na beirada da sua mesa. Suborno, conspiração, desvio de verbas públicas. Milhões de dólares, tudo ligado à campanha de Cooper. Kelly passou a mão pelos cabelos ralos. Ele entendia as ramificações políticas. Grant Cooper liderava as pesquisas, há poucos dias da eleição. Isso não era apenas uma operação, era uma explosão. Tem certeza, Jensen? Absoluta certeza? Tão certa quanto jamais estive, capitão. As provas falam por si. Ele me olhou por um longo momento, depois assentiu lentamente. Certo. Consiga os mandados. Vamos agir rápido. Isso não pode vazar. Os dias seguintes foram um turbilhão de papelada, logística e preparativos silenciosos. Mandados de busca e apreensão foram expedidos para os escritórios da Westland Development, o gabinete do comissário Schmidt e as residências de várias figuras-chave. Eu sentia o imenso peso da minha decisão me oprimindo. Cada assinatura que eu presenciava, cada plano tático que eu revisava, trazia o nome de Brenda mais perto da tona. Era uma inevitabilidade fria e dura. A campanha de Grant Cooper estava em sua semana final. Faixas enfeitavam os postes de luz, placas de campanha brotavam em todos os jardins e seu rosto sorria com confiança nas telas de televisão. A previsão era de que ele venceria com uma margem confortável. A cidade fervilhava com a febre eleitoral. Meu telefone tocou. Brenda. O número dela apareceu na tela. Uma interrupção abrupta no planejamento metódico. Atendi, com a voz tensa. Daly, por favor, não faça isso. Ela implorou, a voz embargada, carregada de desespero. Grant, ele sabe que você está investigando. Ele disse que pode resolver isso. Ele vai cuidar de mim. Ele vai cuidar de nós. Só deixa pra lá, Dale. Por favor. As palavras dela pairaram no ar. Uma última tentativa desesperada de manipulação. Ele vai cuidar dela. Ele vai cuidar de nós, o refrão familiar, agora distorcido em um apelo por cumplicidade. Meu dever é com a lei, Brenda, declarei, minha voz desprovida de emoção, não com lealdades pessoais. Você fez suas escolhas. Eu estou fazendo as minhas. Ela começou a argumentar, a implorar novamente, mas eu desliguei. O telefone estava frio em minha mão. Sua veia manipuladora, sempre presente, agora estava exposta. Mesmo nisso,
Ela tentou controlar o resultado, me puxar de volta para sua órbita. As buscas começaram ao amanhecer. Mitch e eu lideramos uma dúzia de policiais, invadindo simultaneamente a sede da Westland e o gabinete do vereador Schmidt na prefeitura. O caos foi imediato, funcionários assustados, luzes piscando, a busca metódica por evidências. Na Westland, a equipe rapidamente prendeu o Sr. Davis, que estava tentando apagar arquivos de seu computador. Apreendemos discos rígidos, caixas de documentos e um cofre trancado em seu escritório particular. Na prefeitura, o vereador Schmidt estava igualmente despreparado, sendo encontrado destruindo papéis freneticamente. No cofre de Davis, Mitch encontrou um pequeno livro-razão encadernado em couro, meticulosamente organizado. Não era um livro da empresa, mas sim pessoal. Nele constavam detalhes de pagamentos, lançamentos codificados e datas, e ao lado de muitos dos lançamentos maiores, nomes explícitos: Grant Cooper, comissário Schmidt, outros funcionários da prefeitura, valores exatos, datas de recebimento e anotações enigmáticas como Centro Comunitário da Zona Leste ou Extensão da Rede de Água. A magnitude da corrupção era impressionante, afetando praticamente todos os grandes projetos da cidade nos últimos 2 anos. Eu fiquei ali parada, segurando o livro-razão, sentindo o peso dele nas mãos. Grant Cooper não usou Brenda apenas por suas habilidades políticas. Ele a usou como uma informante, um elo de confiança para levar adiante sua agenda corrupta. Sua ambição, seu desejo de fazer a diferença, a cegaram. Ela havia sido uma participante disposta, mas também, de certa forma, uma peça em seu jogo. A manipulação calculada de Grant, a maneira como ele a envolveu e depois me descartou, tornou-se nauseantemente clara. Olhei ao redor do escritório movimentado e desorganizado, os flashes das câmeras da equipe forense, os rostos sombrios dos meus colegas. Era isso. A tempestade havia chegado. Minha vida, a existência tranquila e organizada que eu conhecia, estava prestes a mudar para sempre. Preparei-me para o impacto. A manchete estampava em todos os noticiários. Candidato a prefeito envolvido em cidada na cidade, escândalo de corrupção. Autoridades fazem batidas na Westland Development e na prefeitura. A notícia se espalhou como uma represa, inundando as ondas de rádio e as manchetes dos jornais. Dominou os noticiários locais, o tipo de escândalo que abalou uma comunidade até o âmago, forçando as pessoas a reavaliarem tudo o que pensavam saber. Grant Cooper, com o rosto pálido, mas ainda desafiador, compareceu a uma coletiva de imprensa improvisada, negando tudo. Ele chamou tudo de difamação política, um ataque desesperado de última hora de seus oponentes. Mas as evidências meticulosamente vazadas para a imprensa por uma fonte anônima, que eu sabia ser Gary Peterson, eram esmagadoras. Fotos do livro-razão apreendido, relatos detalhados das empresas de fachada, depoimento de Arthur Finch, tudo estava lá, exposto para o público. O nome de Brenda surgiu rapidamente. Inicialmente, ela foi mencionada como uma estrategista de campanha, que havia assinado contratos e comunicações específicas com a Westland. Mas, à medida que a investigação se aprofundava e mais detalhes emergiam, seu envolvimento com Grant Cooper, tanto profissional quanto pessoal, tornou-se dolorosamente claro. O caso extraconjugal, os presentes, as mensagens íntimas, tudo isso pintava um quadro condenatório. A indignação pública transbordou, uma mistura de raiva pela corrupção e uma fascinação voyeurística pelo drama pessoal. A corregedoria me chamou. O interrogatório foi minucioso, clínico. Queriam saber sobre meu relacionamento com Brenda, quanto tempo ficamos noivos, quando terminou e se eu alguma vez havia comprometido a investigação por causa dela. Respondi honestamente, fornecendo detalhes do nosso passado, do momento em que percebi o envolvimento dela. Expus os fatos, sem demonstrar emoção, certificando-me de que nada do que eu dissesse pudesse ser interpretado como má conduta profissional da minha parte. Eu sabia o que estava fazendo e segui o protocolo à risca, independentemente do custo pessoal. A reputação de Brenda ficou destruída. Sua carreira política, aquela que ela perseguira com tanta veemência, terminou antes mesmo de começar. A ambição que a impulsionara, que criara uma barreira entre nós, a levou por um caminho que terminou em desgraça pública. A campanha de Grant Cooper desmoronou da noite para o dia. As multidões entusiasmadas desapareceram, substituídas por manifestantes furiosos. Sua imagem pública, cuidadosamente construída,
e agressivamente divulgada, foi arruinada irremediavelmente. Dias antes do que deveria ser sua eleição triunfante, ele enfrentava uma acusação formal. O comissário Schmidt foi preso em sua casa e levado algemado. O Sr. Davis, com aparência desgrenhada e derrotada, foi retirado de seu escritório em Westland. O controlador da cidade, Gary Peterson, inicialmente um informante nervoso, passou a ser aclamado como um denunciante corajoso, com seu rosto aparecendo nos canais de notícias locais, embora ainda com aparência exausta. Não senti nenhum triunfo, nenhuma satisfação, apenas um profundo cansaço que se instalou em meus ossos e uma dor oca de traição que se recusava a dissipar. A prisão sem ressalvas, o caso meticuloso, teve um preço que eu ainda tentava compreender. Vi Brenda na TV com o rosto abatido e os olhos inchados. Ela fez um pedido de desculpas entre lágrimas, uma declaração cuidadosamente elaborada sobre ter sido enganada e ingênua, sobre ter deixado sua ambição nublar seu julgamento. Pareceu-me insuficiente e tardio. As palavras soaram vazias, mais uma atuação em uma série de movimentos calculados. Ela não se desculpou comigo nem publicamente, nem em particular, pela infidelidade ou por sua cumplicidade no esquema. Ela se desculpou por ter sido pega. O público, com a confiança traída, sentiu um alívio coletivo por a corrupção finalmente ter pago o preço. Mas, por trás disso, havia também o choque da traição dentro das famílias, dentro dos relacionamentos. As pessoas viam suas próprias vidas refletidas na confusão, nas escolhas difíceis, na forma como a ambição podia corromper não apenas instituições, mas também indivíduos. As manchetes desapareceriam, as prisões se tornariam notícia velha, mas as cicatrizes, para mim, permaneceriam. O grande júri apresentou suas acusações, rápidas e intransigentes. Grant Cooper, o comissário Schmidt e o Sr. Davis. Seus nomes foram lidos em voz alta, oficiais, condenatórios. Então, uma pausa. E outro nome, Brenda Hayes, acusada de conspiração por seu papel em facilitar a fraude, por participar conscientemente de um esquema para fraudar a cidade. A extensão de seu envolvimento, antes parcialmente oculta, agora estava totalmente exposta. Uma semana depois, prestei depoimento. O tribunal estava lotado, repórteres anotavam freneticamente, flashes de câmeras disparavam do lado de fora. Apresentei as provas, uma a uma, registros contábeis, extratos bancários, gravações de vigilância. Falei em tom claro e pausado, detalhando os fatos, a cronologia, as conexões, sem viés pessoal, apenas o relato profissional. Minha voz era firme mesmo quando meu olhar percorreu a sala e encontrou brevemente o de Brenda. Ela sentou-se à mesa da defesa, a postura rígida, o rosto pálido, desprovido da ambição vibrante que eu me lembrava. Seus olhos, quando encontraram os meus, carregavam uma mistura complexa de ressentimento e desespero. Não havia reconhecimento de história compartilhada, nenhum calor residual, apenas uma acusação fria e dura em seu olhar. Foi uma troca breve e brutal, um rompimento definitivo. O julgamento foi um circo midiático, despedaçando dolorosamente o tecido político da cidade. Cada dia trazia novas revelações, novas camadas de engano. Grant Cooper, outrora o queridinho, agora assistia com semblante sombrio a sua carreira e reputação se desfazerem. A cidade observava, horrorizada e fascinada, enquanto seus líderes eram expostos. Os veredictos foram proferidos após semanas de depoimentos. Grant Cooper foi condenado por múltiplos crimes de suborno, fraude e corrupção. O comissário Schmidt e o Sr. Davis também foram condenados, sendo seus papéis no esquema inegáveis. O sistema, apesar de todas as suas falhas, funcionou. Brenda Hayes, enfrentando um destino semelhante, fez uma escolha. Ela aceitou um acordo judicial, concordando em testemunhar contra Grant Cooper em troca de uma pena mais branda. Seu depoimento, cuidadosamente orquestrado, confirmou o funcionamento interno da conspiração, preenchendo as lacunas que nem mesmo nossa extensa investigação havia completamente descoberto. Ela trocou seu antigo amante por uma chance de futuro, ainda que reduzida. Senti um profundo vazio. A vitória, a justiça, tinham gosto de cinzas. Não foi uma celebração, foi o fim silencioso e amargo de algo vasto e destrutivo. Mudei-me do apartamento que um dia dividi com Brenda. O processo foi frio, eficiente. Caixas cheias com as minhas coisas, um ponto final para os anos que passamos construindo uma vida ali.
A chave foi deixada no balcão, um adeus silencioso. A cidade iniciou o lento e árduo processo de recuperação. Novos funcionários interinos foram nomeados, comissões foram formadas e a confiança, lenta e dolorosamente, foi reconstruída. Mas as cicatrizes do escândalo eram profundas, um lembrete constante de quão facilmente o poder pode corromper. Meus colegas policiais, o capitão Kelly, o Mitch, todos elogiaram minha integridade, minha dedicação ao caso. Você fez a coisa certa, Dale, disse Mitch com a mão no meu ombro em voz baixa. A única coisa certa. Eu sabia que ele estava certo, mas as palavras soaram vazias. Eu me sentia isolado, sobrecarregado pelo que tinha feito, pelas escolhas que fui forçado a fazer. Passei longas horas refletindo sobre as escolhas que todos haviam feito. A ambição de Brenda, a ganância de Cooper, as artimanhas de Davis, a fraqueza de Schmidt. O efeito dominó da ambição e da infidelidade destruiu não apenas carreiras, mas vidas. A ideia de moralidade, antes uma linha clara entre o certo e o errado, agora parecia muito mais complexa, menos preto no branco do que eu imaginava. Havia nuances, concessões, justificativas. O preço pago não foi apenas legal, foi profundamente pessoal. Afetou a confiança, não apenas nas instituições, mas também nos indivíduos. Fraturou famílias, destruiu relacionamentos e deixou uma ferida persistente no próprio tecido da comunidade. A justiça foi feita, mas o custo foi imensurável. Os meses se transformaram em um turbilhão de estações. As manchetes desapareceram, substituídas por novos dramas locais e pelo incessante fluxo de notícias nacionais. A vida, como sempre, seguiu em frente. Grant Cooper, com seu carisma substituído por uma palidez sombria, cumpria uma longa pena de prisão no interior do estado. O comissário Schmidt e o Sr. Davis estavam em outras instalações federais, seu poder e influência reduzidos às dimensões de uma cela. Brenda Hayes recebeu uma sentença de liberdade condicional, consequência de seu acordo judicial e depoimento. Sua carreira política, a ambição ardente que a definia, foi completamente destruída. Seu nome, antes sinônimo de crescente influência, agora era sinônimo de escândalo. Ela deixou a cidade discretamente, um fantasma desaparecendo na imensidão de outro estado, buscando o anonimato, uma chance de reconstruir sua vida longe da arena política que tanto almejava. Retornei ao trabalho rotineiro de detetive com Mitch. Roubos, pessoas desaparecidas, brigas domésticas. O ritmo familiar do trabalho tornou-se um conforto silencioso, um padrão previsível em um mundo que por um tempo havia saído completamente do controle. Havia uma satisfação simples e inegável em resolver um caso claro, em trazer uma solução tangível para o problema de alguém. Parecia honesto. Tentei reconstruir minha vida. Pintei o apartamento, reorganizei os móveis, apaguei todos os vestígios de Brenda, mas a experiência me mudou irrevogavelmente. Me tornei mais cínica, menos propensa a confiar nas aparências. Contudo, paradoxalmente, também me dediquei mais ao meu trabalho, encontrando um significado mais profundo na busca por uma justiça clara, nos fatos concretos e incontestáveis que não podiam ser distorcidos ou manipulados. Às vezes, dirigindo pela cidade, eu passava por um esqueleto de concreto vazio e inacabado de um prédio, um projeto proposto pela Westland Development que havia sido abandonado quando o escândalo estourou. Ele permanecia ali, um lembrete austero e cinzento dos milhões roubados, da confiança traída, da ambição que havia consumido tanto. Mitch era uma presença constante. Não oferecia clichês nem respostas fáceis, apenas amizade inabalável. Uma cerveja tranquila depois de um longo turno, um olhar cúmplice de compreensão quando o mundo parecia particularmente absurdo. Ele era uma âncora em meio às águas turbulentas. De vez em quando, ouvia sussurros sobre Brenda. Através de um conhecido em comum, um advogado que havia cuidado de alguns detalhes menores, descobri que ela estava levando uma vida tranquila em outro estado, trabalhando em um emprego comum, longe dos holofotes que um dia tanto almejou. A ironia não me passou despercebida. A mulher que via meu trabalho na polícia como manutenção do status quo, agora vivia uma vida definida por seu próprio status quo, tranquilo e sem nada de extraordinário. Refleti muitas vezes sobre a ideia de ambição, sobre como ela pode distorcer e corromper até mesmo os indivíduos mais brilhantes e promissores. Brenda, com sua mente afiada e determinação implacável, poderia ter realizado tanto bem. Em vez disso,
Seu desejo de vencer, de fazer parte de algo grandioso, a levou por um caminho de cumplicidade e traição. Percebi que o verdadeiro custo de pagar o preço não se resumia às penas de prisão ou às carreiras arruinadas. Era a perda da inocência, a erosão da fé nas pessoas, nas instituições. A linha antes nítida entre o certo e o errado parecia perpetuamente turva pela realidade complexa e confusa das relações humanas, do amor, da luxúria e da sede de poder. Encontrei um novo e tranquilo consolo nos ritmos simples da vida no meio oeste americano. O trabalho honesto, as noites serenas, o zumbido constante de uma comunidade tentando se reconstruir. Eu sabia, com cada fibra do meu ser, que tinha feito a coisa certa. Mas essa convicção não apagou a dor, a traição, nem a lembrança persistente de Brenda. Ela era uma cicatriz, uma marca indelével em minha vida. Eu estava parado junto à janela, olhando para uma rua tranquila, daquelas onde nada parecia acontecer. Uma chuva fina tinha acabado de começar, lavando a sujeira da calçada. As luzes da cidade se desfocavam um pouco, refletindo no asfalto molhado. Eu era um homem bom, que defendia a lei, que via a justiça ser feita. Mas paguei um preço pessoal altíssimo pelas falhas morais de outros e pelo dano profundo e irreparável ao meu próprio coração. O peso dessa experiência se abateu sobre mim, pesado e permanente. Meses se passaram desde o fim dos julgamentos, desde que as últimas manchetes desapareceram. Grant Cooper, o comissário Schmidt e o Sr. Davis estavam onde deveriam estar, cumprindo suas penas. Brenda Hayes aceitou o acordo judicial, cumpriu sua liberdade condicional e se foi. A cidade seguiu em frente, lentamente se reconstruindo, mas sua essência estava permanentemente alterada. Eu ainda trabalhava nas ruas com Mitch, encontrando um ritmo tranquilo na rotina. Roubos, pessoas desaparecidas, os pequenos dramas que mantinham a cidade girando. Havia um conforto na natureza tangível disso, nas linhas claras entre o certo e o errado que esse trabalho às vezes oferecia. O apartamento em que eu morava era meu agora, verdadeiramente meu. O espaço vazio que Brenda deixou foi preenchido por um tipo diferente de silêncio. Eu estava mais cínica, talvez mais cautelosa. A experiência havia gravado algo permanente em mim, uma dor profunda e consciente. Às vezes eu ainda via o projeto inacabado de Westland, um lembrete esquelético contra o horizonte. Mitch continuava sendo uma presença constante, um entendimento mútuo que dispensava palavras. De vez em quando, um sussurro me alcançava. Brenda estava vivendo tranquilamente, longe, fora da política. Ambição. Eu pensava nisso frequentemente, em como ela podia dominar as pessoas, corrompê-las, distorcer suas melhores intenções. O preço da justiça estava claro agora, não apenas em termos legais, mas no impacto pessoal e bruto que causava. Era a perda de uma certa inocência, da fé naquilo que você achava que sabia sobre as pessoas. A linha entre o certo e o errado, antes tão nítida, agora estava para sempre borrada pela realidade complexa das escolhas humanas. Eu havia cumprido meu dever, eu havia defendido a lei, mas a traição, a dor, a lembrança de Brenda, tudo isso fazia parte de mim agora, um peso silencioso e pesado.